Olá, tudo bem? Você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa, pedagoga, mestra em políticas públicas e professora de história. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, toca o sininho, deixa suas sugestões, seus comentários. Nesse mês de março, nós estamos trabalhando com os 4 pilares da educação. Nós vimos na semana passada a respeito do pilar aprender a conhecer. Hoje nós vamos trabalhar o pilar aprender a fazer. Então, como eu falei na semana passada, só para a gente estar relembrando, os 4 pilares da educação, eles foram produzidos em 1999, a partir de um documento chamado Um Tesouro a Descobrir, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para que você possa ter acesso ao documento completo, que aliás é um documento que todo educador precisa conhecer de forma assim ampla, geral, para que ele saiba quais que são os pilares que estão seguindo a educação nos dias de hoje. O que é pilar? Pilar é uma coisa que segura uma estrutura, né? E a estrutura que a gente está falando é a educação, não só a educação brasileira, como a educação mundial, como eu falei, é um documento que foi produzido pela Unesco e logo ele foi inserido na sociedade brasileira. Quais são os 4 pilares para que a gente possa aí dar uma revisão? Seria aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, tá? Bom, quando a gente fala sobre o tema, né, que foi um tesouro a descobrir, que é o tema do documento, ele fala a partir desse tesouro, é o tesouro individual, como cada pessoa tem o seu conhecimento, como cada pessoa se insere na sociedade. E na nossa sociedade, muitas vezes a gente valoriza alguns conhecimentos em detrimento a outros, né? E dentro dessa nova forma de educação, todos os conhecimentos são importantes. Toda forma de manifestação cultural é importante. Toda forma de manifestação de aprendizado é importante. Saber cozinhar é um conhecimento. Saber costurar é um conhecimento. Saber extrair um dente quando você é um dentista é um conhecimento. Saber você dirigir um ônibus é um conhecimento. Então, tudo isso são conhecimentos que precisam e devem ser valorizados na nossa sociedade. Só quando a gente conseguir valorizar todos os conhecimentos, a gente vai ter uma sociedade um pouco mais igualitária e respeitosa. Então, o documento ele traz um pouco essa visão, né? Então, hoje a gente vai estar falando do segundo pilar, que é aprender a fazer. Aprender a fazer parece um tanto quanto óbvio, né? A gente vai fazer alguma coisa, aprender a fazer aquilo. Só que esse fazer, ele hoje já não pode ser mais mecânico. Esse conhecer a fazer, ele está muito, aprender a fazer, desculpa, ele está muito ligado a profissões, né? Porque nas profissões é que a gente faz uma série de ações. Então vamos pensar há anos atrás, quando a gente tinha a questão das indústrias muito fortes, e quando você entra numa indústria, você entra numa rede de produção, né, numa esteira de produção, e você vai fazer determinadas ações, e aí você só vai fazer aquela ação, como o filme do Chaplin, que você só vai apertar parafusos e apertar parafusos e apertar parafusos. Hoje, o conhecimento profissional ele já não está mais tão mecânico, né? As pessoas geralmente elas têm que conhecer todo o processo para poder participar de qualquer indústria ou trabalhar em qualquer ramo. Então, hoje o aprender a fazer, ele tem outras habilidades que não sejam só habilidades mecânicas. Você também precisa aprender a estar inserido na sociedade, inserido nas novas tecnologias, inserido nas mudanças que essas tecnologias podem trazer. Então você tem que ser muito mais maleável nesse aprender a fazer, porque hoje você faz de uma determinada forma, amanhã provavelmente você vai estar fazendo de outra forma, daqui a 2 anos você vai estar fazendo de outra forma. Então a pessoa tem que ter tem que ser móvel, né? Tem que ser de uma forma tranquila que ele consiga transitar dentro desses novos conhecimentos. E aí nós vamos ter, tanto na questão da indústria, da agricultura, da pecuária, do comércio, dos serviços, da comunicação. Então não é só na indústria que esse aprender a fazer, ele vai estar sendo modificado
frequentemente, né? Nessa modificação, a pessoa tem que aprender a se adequar às novas tecnologias. E aí nós vamos precisar da próxima, né, do próximo pilar, que é o aprender a conviver, porque como nós vamos estar trabalhando hoje de um jeito, amanhã de outro e depois de outro, essa convivência entre as pessoas é muito importante e nós vamos estar trabalhando sobre esta convivência no próximo pilar. Ok. Para aprender a fazer, nós temos que ter aprendido, ter conhecido, então aprender o conhecimento. Então vamos questionar algumas coisas. A escola ela ensina para que a gente seja, né, um cidadão de fato, a trabalhar com a reciclagem, a entender o que é feito no lixo, com o lixo. Isso são conceitos que a gente aprende na escola. Então, teoricamente, as pessoas, quando elas chegam na fase adulta, elas têm que colocar isso em prática, a questão do lixo. Isso está sendo colocado em prática? A gente está fazendo o que a gente aprendeu? Outra coisa que a gente aprende na escola, que é a questão do uso racional da água, que a água é um ser que não se renova, que a água ela pode acabar, que a água ela é cara, que a água não pode ser desperdiçada, e etc e tal. A gente, quando adulto, a gente coloca em prática esse conhecimento, a gente faz com que esse conhecimento seja colocado na nossa sociedade. Em relação ao meio ambiente, a gente aprende uma série de conceitos sobre o meio ambiente e aí a gente está colocando em prática essa questão do meio ambiente. A gente deixa de comprar embalagens com isopor para comprar embalagens de papel. A gente leva para o supermercado sacolas que não sejam recicladas, aquelas sacolas de tecido ou mesmo com plástico mais firme, para que a gente não tenha consumindo aquela série de sacolinhas plásticas. Ou a sociedade não está fazendo isso? Se a sociedade não está fazendo isso, será que ela aprendeu isso lá atrás? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer na escola. A questão dos cuidados com a saúde. A gente aprende em química, em biologia, em ciências, uma série de coisas a respeito da saúde, através em relação ao tabagismo, em relação às drogas, em relação ao álcool. E aí a gente está fazendo isso na prática quando adulto? A gente coloca tudo isso em prática? Todo aquele conhecimento que a gente teve, a gente ignora. E se a gente ignora, será que a gente conheceu de verdade, aprendeu de verdade, incorporou ele na nossa vida de verdade? Ou a gente simplesmente aprendeu, viu, decorou e devolveu numa prova? E as questões da economia doméstica que a gente aprende na escola, uma série de informações sobre matemática, como a gente reserva dinheiro, como a gente guarda dinheiro. Quando a gente chega na fase adulta, a gente consegue colocar esses conhecimentos na prática? E aí eu posso dar N exemplos e questionar mesmo. Quais são esses conhecimentos que nós estamos aprendendo quando estamos na fase escolar, que estão sendo levados para a fase adulta, para uma sociedade onde esses conhecimentos sejam colocados de forma social. Se não estão, aí fica a pergunta, por que não estão? Eles estão sendo de verdade aprendidos? Ou esses conhecimentos não são tão relevantes? Eles não precisariam estar na escola? Então, todos esses questionamentos que a gente traz, que pega como base, né, o aprender a fazer, para que a gente questione realmente quais são os conteúdos importantes de serem colocados dentro de uma sala de aula, para que o nosso aluno aprenda. E para que ele aprenda, ele precisa não só teorizar, como ele precisa, de fato, colocar em prática. Porque senão, o que acontece? Nós damos uma teoria, o aluno decora, ele devolve para a gente na prova aquele conteúdo bonitinho, do jeitinho que a gente colocou, mas se ele não incorpora para que aquilo se transforme em um fazer na sua vida, não é um conteúdo aprendido. Então fica aí realmente um questionamento para todas as pessoas que trabalham na educação.
O que está ficando daquilo que a escola está passando para a sociedade, em todas as disciplinas, em história, em geografia, em matemática, em português, em ciências. Porque senão o que acontece conosco? Acontece que o que a gente ensina, que é algo científico, que é algo estudado durante décadas, passa a ser despercebido e a população começa a ter ações que são totalmente desconectadas com a nossa ciência. E aí não é isso que a escola quer, né? A escola quer que as pessoas aprendam aquilo que a ciência coloca. Olha, isso realmente funciona, isso está certo, isso é legal, né? E a gente precisa estar transformando a nossa sociedade. Então, os 4 pilares da educação, eles trazem também esse questionamento. Então, nós vimos a semana passada a questão do aprender a conhecer, essa semana o aprender a fazer, e na próxima quarta-feira nós vamos estar trabalhando o aprender a conviver, que aí é uma outra situação que também precisa ser muito bem questionada. Agradeço a atenção de todos. Se você gostou do nosso canal, compartilha, divulga, deixa seus comentários e suas sugestões. Então, até a próxima semana falando sobre aprender a conviver. Até mais!